Bom dia! A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, povo lindo desse canal. Bom dia a todos vocês. E aqui nós estamos mais uma vez para trazer uma mensagem da parte do Senhor para você. Meus amados, eu quero dizer para você que se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Tá vendo esse sino que tem aí? É para você clicar nele para ficar por dentro tudo que acontece aqui no nosso canal. E hoje nós estamos falando sobre Abraão e Sara, e o filho da promessa Isaque, a obediência de Abraão diante da provação, meus amados. Meus amados, gostaria que todos vocês assistissem esse vídeo até o final. É muito importante que você assista até o final, porque Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para abençoar a sua vida nessa madrugada de segunda-feira. Amém? E também é interessante ficar até o final e você comentar e você curtir para ajudar o canal a crescer, para ajudar que o canal fica mais conhecido e alcance o máximo de pessoas, como eu fui alcançado por um canal do YouTube. E hoje eu estou forte na fé e assim pessoas vão ser alcançadas. Amém? Então, que vocês comentem, que vocês interagem, tá bom? E vamos para a mensagem que está lá em Gênesis 17:1. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se íntegro. E olha o que diz lá em Gênesis 17:5. E não mais chamará Abraão doravante. Teu nome será Abrão, pois eu te faço pai de muitas nações. Olha o que diz lá em Gênesis 17:15. E determinou Deus a Abraão, que não era mais Abrão, era Abraão, a sua mulher Saraí não mais chamará de Sara, mas de Saraí, mas sim seu nome passará a ser Sara. E olha o que diz lá em Gênesis 17:17. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber, dar à luz a um filho? E olha que interessante que diz, meus amados, lá em Gênesis 21:9. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo do seu filho Isaque. E olha que diz o 21:10. E pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, o filho desta escrava, não acabe sendo herdeiro com meu filho.
Gênesis 21, 20. Deus esteve com o menino e ele cresceu e habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Olha o que diz lá em Gênesis 22, 7. Isaac chamou por seu pai Abraão. Sim, meu filho, Abraão responde. Ao replicar prontamente Abraão, sim, filho meu. Então Isaac indagou, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 8. E assegurou-lhe Abraão, Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Amado Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor possa me usar como instrumento na sua mão, Senhor. Senhor, que eu possa falar para o seu povo nesse canal aquilo que o Senhor quer que o seu povo escuta, Senhor. Senhor, transmita essa mensagem dessa madrugada de segunda-feira, Senhor. Senhor, fala com o seu povo nesse canal, Senhor. Que o Senhor venha exortar, Pai amado. Que o Senhor venha aconselhar, Pai amado. E que o Senhor venha fazer coisas maravilhosas. Pai amado, aqui toda a honra, toda a glória e todo louvor é dado a Ti, graças a Deus. Meus amados, o interessante, quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor retorna a sua promessa. Ou seja, depois de 14 anos que ele havia prometido um filho, depois de 14 anos que Deus havia prometido um filho a Abraão, Deus volta a Abraão e o primeiro muda o seu nome. Então, primeiro ele muda o nome, dizendo que a partir daquele momento ele não chamaria mais Abraão, mas sim Abraão. Não chamaria mais Abraão, mas sim Abraão. E a sua esposa não chamaria mais Saraí, mas sim Sara. E ela ficaria grávida e lhe daria um filho que seria o filho da promessa. Abraão, então, sem acreditar muito, pede para que Ismael fosse seu herdeiro. Mas Deus foi bem categórico, meu amado, em afirmar que Sara, sua mulher, daria um filho a ele e se chamaria Isaque. Seria como este filho que Deus estabeleceria uma aliança eterna para seu futuro descendente. Abraão e Sara já eram velhos, meus amados. Ele já tinha se passado da idade de ter filhos. Então o Senhor cumpriu a sua promessa. E Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice e o chamou de Isaque. Meus amados, olha que interessante que Abraão estava com 100 anos de idade quando Isaque nasceu. Logo depois que o menino desmamou, Sara pediu para que Abraão mandar embora Agar e seu filho Ismael
E assim, depois de ouvir a Deus, Abraão fez conforme sua esposa o pediu. E ele despediu do seu filho Ismael e de Agar e os colocou ao caminho do deserto. Ismael, meus amados, cresceu-se e se tornou flecheiro. E Deus estava com ele, havia prometido a Abraão, meus amados. A obediência de Abraão diante a aprovação, meus amados, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Abraão, ele não pensa duas vezes. Depois de um tempo, Deus colocou Abraão à prova, lhe pedindo para sacrificar seu filho Isaque como holocausto, no monte onde o Senhor lhe mostraria. Meus amados, Abraão, ele esperou muito para ter o seu filho. E quando Deus manda um filho para ele, quando Deus manda o seu filho para ele, Deus pede o filho dele em holocausto. Olha como ficou a cabeça de Abraão. Imagine como ficou a sua cabeça. Poxa, Deus me prometeu. E agora Deus quer que eu sacrifique o meu filho em um holocausto. Quem aqui teria coragem de dar o seu filho em holocausto? Quem aqui teria coragem de sacrificar o seu filho? Meus amados, eu já começo a ficar desesperado quando eu lembro do meu filho, Lorenzo, em fazer isso com ele. Já não entra na minha cabeça, já não tem como. Mas Abraão não, meus amados. Abraão não questiona, mas faz tudo conforme o Senhor ordenou, meus amados. E o interessante, meus amados, que lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que crê não pereça, mas tenha vida eterna, meus amados. Olha que interessante, meus amados. Essa história nos remete ao que Deus fez por nós, dando o seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, meus amados. E olha o que diz lá em João 19:17. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Golgota, em aramaico. Meus amados, Abraão pegou a lenha do sacrifício e deu para o seu filho Isaque carregar nos seus ombros, simbolizando exatamente o que Jesus fez ao carregar a cruz para ser crucificado. Quando Isaque questionou sobre onde estava o cordeiro que seria sacrificado, meus amados, Abraão, movido pela fé, disse que o Senhor havia de prover. E quando chegaram ao local indicado por Deus, Abraão constrói um altar e amarrou seu filho. E quando pegou a faca para sacrificá-lo, o anjo chamou e não deixou que ele fizesse. Ali estava um carneiro para o sacrifício. E por isso Abraão chamou aquele lugar de no monte o Senhor proverá. E assim Abraão foi provado
e aprovado pelo Senhor, que abençoou sua descendência, meus amados. Essa história é muito linda, meu amado. É uma história de fé, é uma história de que acreditar que Deus pode fazer, acreditar que Deus pode agir, mesmo que Deus te peça uma coisa que é difícil, uma coisa que é impossível. Temos que acreditar que Deus vai agir por nós, que Deus vai interceder por nós, que Deus vai prover por mim e por você, assim como proveu a Abraão, meus amados. Amém? E aqui nós terminamos mais uma história falando de Abraão e Sara, o filho da promessa Isaque, e a obediência de Abraão diante da provação, meus amados. E na próxima semana vamos estar falando sobre Isaque e Rebeca, a história do casamento, meus amados. Meus amados, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você está precisando de oração, coloca no comentário que eu vou orar por você. Teve umas pessoas que no último vídeo pediu oração. Ficamos a semana toda de corrente de oração por essas pessoas que pediram oração. Amém? Então, eu quero orar por você e pelas pessoas também que pediram oração no último vídeo. Tá bom? Amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Pai amado, eu oro pelas pessoas que pediram oração, Senhor. Senhor, eu também oro por todas as pessoas que assistiram esse vídeo, Senhor. Todas as pessoas que dedicaram o seu tempo, Pai, para assistir esse vídeo, Senhor. E também, Pai amado, eu oro por cada pessoa que não está assistindo, Senhor. Senhor, que o Senhor visite cada lar dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer a fé dessas pessoas, Senhor. Que elas possam acreditar que o Senhor pode interceder por nós, Pai amado. Pai amado, eu repreendo toda e qualquer enfermidade que caia por terra agora e leve para o lugar aonde Jesus determinar. Oh, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, a Ti é dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus, meus irmãos, uma boa semana a todos vocês, uma ótima segunda-feira e até semana que vem, onde vamos falar de Isaque e Rebeca, a história do casamento. Ficam todos vocês na paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos.